Bíblia, mesmo sentados, em 2 Samuel capítulo 9, versículo 13. Prometo aos irmãos que eu não vou fugir do tema. 2 Samuel capítulo 9, versículo 13. E vamos ler no nome do Senhor Jesus. 2 Samuel capítulo 9, versículo 13. Podemos ler, irmãos? Todos acharam, diga amém. Amém. Quem está procurando, diga, espera mais um pouco. Bem, ajuda aí os irmãos. Glória a Deus. Vamos esperar que todos possam abrir para nós continuar aqui a leitura. Todos acharam? Acredito que sim, né? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Repetindo a leitura. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Feche os seus olhos, repete comigo. Senhor Jesus, eu preciso continuar ouvindo a sua voz. Desde ontem eu tenho ouvido a tua voz fortemente em meu coração. Continue nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte aqui, Senhor. Irmãos, Davi, ele entra no cenário bíblico a partir de 1 Samuel, capítulo 16. Se nós retroceder um pouco a história, nós vamos encontrar que o povo pressionou Samuel para que Samuel colocasse reis sobre Israel. Os filhos de Samuel não queriam nada com Deus. Os filhos de Samuel, chamados Joel e Abias, não queriam nada com Deus. E o povo, percebendo que Samuel já estava em avançada idade, o povo pressiona Samuel e fala o seguinte: constitui um rei como tem todas as outras nações. Diz a palavra do Senhor que Deus olhou para Samuel e disse o seguinte: então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui um rei. E diz a palavra do Senhor que quando Samuel ouviu isso de Deus, Deus colocou no coração de Samuel que ele deveria colocar um rei sobre Israel. E a palavra do Senhor diz em 1 Samuel capítulo 9, que havia um homem chamado Quis, de Benjamim, que tinha perdido algumas jumentas. E diz a palavra do Senhor que esse homem chamado Quis olha para Saul e fala o seguinte: vá atrás das jumentas. Diz a palavra do Senhor, retrocedendo um pouco a história, que Saul pega o moço e vai atrás das jumentas de seu pai que havia se perdido. E ele anda, irmãos, ele prossegue nessa busca, nesta jumenta. Diz a palavra do Senhor que ele foi para a montanha de Efraim, passou pela terra de Salisa, pela terra de Saalim. Diz a palavra do Senhor que ele continuou andando, continuou prosseguindo, foi para a terra de Benjamim e não achou a jumenta. Quando ele chegou em uma terra chamada Zuf, o moço olha para Saul e fala: vamos voltar, porque meu pai irá ficar preocupado conosco. Vamos voltar e vamos dizer que não encontramos a jumenta. Diz a palavra do Senhor que o moço olha para Saul e fala o seguinte: olha, aqui perto tem um homem de Deus, e se nós formos lá agora, ele irá nos falar que caminho devemos seguir. Saul olha para o moço já cansado, andou o dia inteiro, e Saul fala assim: tem um problema, eu não tenho nada para oferecer ao homem de Deus. Até o nosso pão já acabou, o que nós vamos oferecer para o homem de Deus? Diz a Bíblia que o moço bota a mão nos bolsos, procura alguma moeda, e ele fala o seguinte: eu tenho 1/4 de ciclo de prata, e nós daremos ao homem de Deus que nos mostre o caminho. Saul concorda, e quando Saul chega lá com esse garoto, com esse moço, na casa do homem de Deus, a Bíblia diz que o Senhor já havia revelado um dia antes para Samuel. E quando Samuel olha para Saul,
o Senhor fala para Samuel as seguintes palavras. O Senhor fala para Samuel o seguinte: eis aqui o homem de que já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul foi nomeado rei de Israel. Saul tinha tudo para dar certo. Ele havia conquistado várias batalhas, ele havia conquistado várias guerras, tinha vencido várias guerras e tinha tudo para dar certo. Só que ele vacila. Ele simplesmente faz algo que desagrada a Deus. E diz a palavra do Senhor que ele sacrifica o que não poderia ser sacrificado, porque ele era rei, ele não era sacerdote. E na condição de rei, ele não podia sacrificar. E diz a Bíblia que ele sacrificou um holocausto na condição de rei. E diz a palavra do Senhor que isso desagradou ao Senhor e a Samuel. E ele fala para Samuel: olha, o negócio é o seguinte, tu estava demorando, o povo estava se espalhando, e eu simplesmente sacrifiquei, ofereci o holocausto. E diz a Bíblia, irmãos, que Deus desagradou de Saul. Continuando a história, teve que ter um substituto. E esse substituto foi Davi. E Davi era homem segundo o coração de Deus. Aqui no capítulo 16, 1 Samuel 16, a palavra do Senhor diz que Davi, ele foi colocado para substituir Saul. Ontem o evangelista Marquinhos falou que na casa de Jessé ele foi escolhido. Davi então é ungido rei de Israel. Quando Davi é ungido rei de Israel e ele vence Golias, ele atrai a atenção de um homem chamado Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Jonatas tinha muita influência no reinado de seu pai Saul. E Jonatas, quando bate olho em Davi, quando ele venceu Golias, logo no capítulo 18, a Bíblia fala que Jonatas ficou admirado com a coragem de Davi. E nós temos que entender que aqui Davi tinha sido rei, tinha apenas sido ungido, mas não era rei de Israel. E Jonatas bate o olho em Davi, e a Bíblia diz que a alma de Jonatas se ligou à de Davi, e eles armaram uma aliança. Eles fizeram como um pacto de aliança. E a Bíblia diz que um amou o outro, e ficaram muito amigos. E diz a palavra do Senhor que o povo começou a olhar para a vida de Davi. Ele venceu Golias numa grande arena. E de repente, Davi venceu os filisteus, e a mulherada começou a gritar: Davi matou milhares, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E aí o que acontece? A Bíblia diz que Saul ficou enciumado e tentou matar Davi a todo custo. E a Bíblia diz que Saul tinha Davi como suspeita e queria matar Davi a todo custo. Os irmãos conhecem a história. A Bíblia diz, irmãos, que Saul tentou matar Davi por diversas vezes. E pelo fato de Jonatas, filho de Saul, ter uma amizade com Davi, diz a palavra do Senhor que Davi poderia ter matado Saul, mas tinha Saul como ungido de Deus. Quando chega em 2 Samuel capítulo 5, em 2 Samuel capítulo 5, a palavra do Senhor diz que Davi foi ungido rei de Israel. Davi foi constituído rei de Israel em 2 Samuel capítulo 5. Agora tem alguns textos na Bíblia que a história não é de forma cronológica. Alguns textos na Bíblia, por exemplo, o texto que lemos em 2 Samuel capítulo 9, foi um caso posterior que está lá em 2 Samuel capítulo 21. Lá no capítulo 21 conta a história que nós lemos aqui no capítulo 9. O que aconteceu lá no capítulo 21? 2 Samuel capítulo 21, olha todos para mim. Houve uma grande fome. E diz a palavra do Senhor que essa fome preocupou Davi. E essa fome foi 3 dias consecutivos. E Davi começa a pensar por que aquela fome tinha vindo sobre o povo de Israel. E a Bíblia diz então que Davi começa a analisar, começa a pensar, começa a orar, começa a buscar a Deus, começa a clamar ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que ele começou a orar
a Deus. E de repente o Senhor dá o motivo e fala o seguinte: a culpa de sangue sobre Saul e sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Olha, Davi, o motivo desta fome é porque Saul matou os gibeonitas. Então houve fome 3 dias na terra de Israel consecutivos. Aí Davi vai negociar com os gibeonitas. E Davi fala o seguinte: vamos conversar. Eu já sei a causa, eu já sei o motivo, eu sei porque a fome veio sobre Israel. E diz a palavra do Senhor que os gibeonitas sentou, olhou para Davi e disse: olha, o negócio é o seguinte: eu não quero prata, eu não quero ouro, não quero nada do seu reinado. Eu quero apenas 7 filhos de Saul. Me traga, porque eu quero enforcá-los no vale de Gilboa de Saul, e eu quero enforcá-los. Diz a Bíblia, irmãos, preste atenção, que Davi, ele poupa a vida de Mefibosete. No texto que lemos, nós falamos de um homem chamado Mefibosete, e Davi poupa a vida de Mefibosete. Olha o que diz, 2 Samuel 21:7. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. E a Bíblia diz que Davi entregou aos gibeonitas 7 homens, como eles haviam pedido. E eles enforcaram, e diz a palavra do Senhor, que em seguida, a Bíblia diz que o Senhor se aplacou para com a terra, e Deus então deu vitória. Em seguida a este fato, entre o capítulo 9, como eu disse, em alguns textos da Bíblia não está em forma cronológica. O capítulo 9 é posterior ao que acontece lá no capítulo 21. Quando aconteceu o episódio do capítulo 21, que os gibeonitas mataram 7 homens da família de Saul, aí entra o capítulo 9. E quando chega no capítulo 9, Davi começa com a seguinte palavra. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos começar a ministração agora. No capítulo 9, irmãos, diz a palavra do Senhor, 2 Samuel, capítulo 9. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou a casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Para por aí. Em outras palavras: o que queres de mim, Senhor? Mefibosete olha para Davi com temor. Mefibosete aleijado dos pés, porque no capítulo 4, versículo 4, diz a palavra do Senhor que as amas, correndo de uma perseguição, de uma guerra, deixou esta criança com 5 anos de idade cair. E quando ele caiu, ele ficou coxo dos pés. Nesta queda foi aonde Mefibosete ficou coxo. E diz a palavra do Senhor que agora, pelo fato de Davi fazer uma aliança com Jonatas, ele poupa a vida de Mefibosete e manda Mefibosete vir à sua presença. E ele fala assim: que queres de mim, Senhor? Eis-me aqui, Senhor. E no versículo 6, Deus me deu aqui 3 coisas que Deus quer de nós. Entre tantas outras, Deus me deu 3 que eu quero falar rapidamente, no nome de Jesus, para a meditação dos irmãos esta noite. Versículo 6, ele fala: eis-me aqui teu servo. Em outras palavras: o que queres de mim, Senhor? Versículo 7, disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas. Primeiro, o que Deus quer de nós, no nome do Senhor Jesus, entre tantas outras, é o seguinte: usarei contigo de bondade, beneficência. Algumas traduções falam bondade, outras traduções falam beneficência.
haverá benefício na nossa vida, ou seja, Deus irá nos abençoar. E quando nós perguntamos: o que queres de mim, Senhor? Deus responde: eu quero usar da minha bondade para convosco. Se você perguntar: o que queres de mim, Senhor? O Senhor vai falar: eu quero ser bom para você, eu quero te guardar, eu quero te guiar. Ou seja, eu quero que você confie em mim. Independente das suas preocupações, já foi falado isso nesse retiro, eu quero que você lança sobre mim a vossa ansiedade. Eu quero que vocês confiem em mim, porque eu quero usar pela minha bondade e eu quero abençoar a vida de cada um. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus quer usar de bondade para contigo. Como se o Senhor falasse nessa noite: entrega o teu caminho a mim, confia em mim e o mais eu vou fazer. Em primeiro lugar, irmãos, a bondade de Deus. É como se o Senhor falasse assim: deleita-te em mim e eu vou fazer o desejo que está em teu coração. Irmãos, se nós colocarmos isso na nossa mente, que há um Deus que tem bondade para conosco, de que há um Deus que nos guia, de que há um Deus que nos livra, Ele vai revelar isso a cada dia para nós, e nós vamos deixar de ser ansiosos e vamos confiar mais em Deus. Deus quer que nós acreditemos que Ele possa fazer grandes coisas. Meu pai teve um caroço mais ou menos aqui assim, e o caroço foi aumentando. E ele chegou ao hospital e o médico fez todo o diagnóstico e constatou que ele estava com câncer. E quando ele entrava no banheiro, ele tomava banho, botava a mão na pedra e orava ao Senhor. Ele ia tomar banho, colocava a mão na pedra e orava ao Senhor. E ele foi percebendo que a pedra foi diminuindo. A pedra foi diminuindo, até que sumiu. Quando ele foi ao médico, o médico bateu todos os exames, fez o diagnóstico, e o médico olhou para o meu pai e disse assim: eu não sei em que você crê, não sei que religião é a tua, mas pode ir para casa, porque aí não tem mais nada. Você está curado, não tem o que fazer, não existe mais pedra, e você então está liberto, está livre, está abençoado. Deus quer usar da bondade dele para conosco. Davi olha para Mefibosete e fala o seguinte: olha, eu usarei contigo de bondade, beneficência. Segundo lugar, irmãos, que nós temos que entender aqui, segunda coisa que Deus quer fazer conosco, entre tantas outras, é o seguinte: Davi olhou para Mefibosete e disse: te restituirei todas as terras de Saul teu pai. Segundo lugar, se você perguntar nessa noite: o que queres de mim, Senhor? Deus vai te responder: eu quero restituir na sua vida aquilo que você perdeu. Se você era batizado com o Espírito Santo e há muito tempo não fala em línguas estranhas, eu quero que você volte a falar em línguas estranhas. Se você não é batizado com o Espírito Santo, eu quero que você seja batizado. Se você não prega a minha palavra, eu quero que você então pregue a minha palavra. Se você era usado na minha presença e hoje não é mais, eu quero que você seja usado. Eu quero que você continue sendo usado. Eu vou restituir na sua vida grandes coisas. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, olha todos para mim. Você está numa igreja chamada Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. E o pastor presidente, juntamente com seus pastores auxiliares, não está preocupado se você terminou o seu primeiro grau ou segundo grau, ou se fez a sua faculdade pós-graduação. A nós, como pastores auxiliares, e o pastor presidente não está preocupado se você tem carro, se você tem casa, se você é formado nisso ou formado naquilo. O que nós queremos que você faça em nome de Jesus é colocar a sua vida nas mãos de Deus, e Deus vai te usar de uma forma extraordinária, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. É restituição que Deus quer fazer no nome de Jesus. E quando você abrir a boca: o que queres de mim, Senhor? Deus vai começar a te responder: eu quero te usar, eu quero que você seja transformado, eu quero transformar a sua vida, e o nome dele vai ser exaltado e glorificado. Olha só, irmão, se você era feliz na minha casa e hoje não é mais, eu vou restituir a alegria de antes. Quanta alegria havia no início! Eu lembro, irmãos, na igreja, quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, lá na igreja sede, quando a igreja ainda era na frente,
havia rampas de um lado e de outro. Eu lembro que a vigília começava às 10 horas da noite, o culto terminava às 9h30, as pessoas não iam embora, as pessoas já ficavam na porta da igreja. Quando começava às 10 horas, que a porta se abria, nós entrávamos na igreja, e a vigília terminava às 7 horas da manhã, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, renovação. Eu quero dizer em nome de Jesus, isto não mudou, Deus continua o mesmo, e a glória do Senhor vai cair sobre nós, porque Ele não muda, Ele continua o mesmo. Deus quer restituir isso em nossa vida. Deus quer fazer esse momento não apenas a cada março, a cada período de carnaval, não. Deus quer fazer isso a cada culto, na sua igreja, lá no Piauí, lá no Rio de Janeiro. Pessoas que estão aqui das congregações, isso que acontece aqui no Retiro, Ele quer que aconteça lá, em todos os cultos, porque Ele é Deus, é fiel, é poderoso e é tremendo. Quem pode dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Ele quer restituir. Tu de contínuo comerás pão à minha mesa. O que queres de mim, Senhor? O Senhor responde: quero que você coma na minha mesa. Você já imaginou o que é comer na mesa de Jesus, na mesa de Deus? É desfrutar tudo aquilo que Ele tem de melhor para a nossa vida. Comer na mesa do Rei. Comer na mesa do Rei. Desfrutar tudo aquilo que Ele tem de melhor para a nossa vida. Ou seja, deixa de se sentir um miserável, um zero à esquerda, de pensar que você não consegue. Irmão, ninguém consegue nada não, irmãos. Nós aqui não somos ninguém. Minha esposa estava falando aqui: por que você está balançando? Eu estava de jeito ali, ó, balançando assim, ó. Ela falou assim: por que você está balançando? Porque desde quando eu cheguei aqui no Retiro para pregar, eu estou nervoso. Bate um nervosismo e não é pequeno, é grande, porque eu sei da responsabilidade que cai sobre nós para ministrar a palavra de Deus, para que haja mudança na sua vida. Não é fácil, irmãos. Comer na mesa do Rei é comer o melhor. Então o que acontece aqui? As pessoas falam: eu não sou digno de receber nada do Senhor. Se você olhar para o versículo 9, se você olhar para o versículo 8, aliás, de 2 Samuel capítulo 9, ele fala assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha só, Mefibosete, ele fala o seguinte: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Ou seja, tu está olhando para mim, eu que sou coxo, eu que não consigo caminhar, eu que estou com meu psicológico abalado, porque acabou de morrer sobrinhos meus, acabou de morrer irmãos meus, lá no episódio de 2 Samuel 21, eu não consigo fazer nada, eu sou como um cão, e ainda, um cão morto, eu não sirvo para nada. Quantos aqui essa noite não tiveram coragem de falar assim: o que queres de mim, Senhor, por achar que não serve para nada e é como um cão morto? Olha para mim em nome de Jesus, que eu vou te falar uma coisa: nenhum tema de retiro é em vão. Nenhum tema de congresso, quando é realizado na igreja, é em vão. Todo tema que é colocado em qualquer festividade, Deus tem um propósito. Às vezes você não teve coragem de dizer: o que queres de mim, Senhor, por achar que não consegue fazer nada para Deus. Como o pastor Lutero pregou ontem, as pessoas acham que não pode fazer nada para Deus. Eu não sei cantar, eu não sei falar, eu não sei realizar nada, eu não consigo falar a palavra de Deus. Mas nessa noite, irmãos, imagine, pense comigo, se cada um de nós aqui já começar a fazer a obra de Deus, como que vai ser o retiro do ano que vem? Se nós temos hoje 100 pessoas, podemos ter 500 pessoas no congresso. Se nós alcançarmos 500, poderemos ter 1000 em um grande retiro. Nós temos que pensar nisso. Eu coloquei, olha aqui para mim em nome de Jesus. Eu cheguei lá na igreja do Jardim Gá, não falo isso para a minha glória. As pessoas chegavam, isso era natural. Onde eu chegava era da seguinte maneira: a igrejinha do Jardim Gá. Era assim, era mais ou menos assim. A igrejinha pequenininha do Jardim Gá. Aí eu fiquei pensando nisso: igrejinha pequenininha do Jardim Gá. Aí eu peguei e falei assim: irmãos, vamos construir. Os irmãos falam assim para mim: pastor Heber, não tem como, nós ganhamos pouco. Olha, pastor Heber, não tem como investir aqui, porque a renda dos irmãos é baixa, não tem como fazer nada. Aí eu falei: irmãos, a construção vai começar a semana que vem.
tinha um barraco lá atrás do terreno, nós derrubamos o barraco. Aí os irmãos do Engás estão aqui, pode comprovar isso. Aí começamos a construção, começamos a aumentar a parede, aí de repente chegou um milheiro de tijolo. Aí começamos a aumentar, aí de repente vinha um caminhão de areia. Aí de repente veio uma oferta de R$2.000, aí vinha uma oferta de R$500, aí vinha uma oferta de R$100, aí conseguimos construir a igreja, aumentamos, aí inauguramos sem rebocar, coisa mais horrível do mundo, buraco aqui, buraco ali, aí no outro ano já rebocamos, aí já colocamos a cerâmica. Uma irmã foi cantar lá e falou: pastor Heber, chega aqui, se aproxime, quanto que é para colocar cerâmica na igreja? Eu falei: irmã, eu não sei, pois faça o orçamento e vá lá na minha casa e pega o dinheiro, porque a cerâmica já foi comprada. Aí nós colocamos a cerâmica, aí de repente roubaram o nosso som. Aí hoje nós já temos o som. Não tinha bateria, hoje já tem bateria. E eu profetizo em nome de Jesus que esse ano nós vamos terminar com 100 pessoas convertidas dentro da igreja, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Olha para mim em nome de Jesus. Hoje em dia não é mais igrejinha. As pessoas bateram o olho na igreja e disseram assim: o que houve com aquela igreja? A igreja era pequena. Aí teve um que disse assim: olha, aquela igreja fechou, né? A Brasil para Cristo ali fechou, acabou. O irmão disse assim: acabou mesmo, porque não tem mais aquela igrejinha. Agora aumentou, o povo está maior. Nós temos agora uma equipe de louvor abençoada, e Deus tem abençoado, e o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Olha aqui para mim em nome de Jesus, irmãos. Eu estava orando uma madrugada e Deus me mostrou na nossa igreja no Jardingá o que tinha dentro tinha fora. E eu estava orando de noite e eu via o que estava dentro estava lá fora. E eu vi que tinha telões na frente da igreja. E Deus falou no meu coração: haverá momento em que vai ter que ir lá na prefeitura pedir autorização para fechar a rua, porque não poderá passar carro na rua, porque as pessoas vão estar na rua levantando a mão, adorando o Senhor, e o nome de Jesus vai ser glorificado e exaltado. Eu não falo isso para a minha glória, é porque o diabo tinha essa ideia de que era igrejinha, que era pequenininha, mas nós não somos não, irmãos, porque a glória do Senhor reina sobre nós, e o nome de Jesus vai ser glorificado e exaltado. Hoje somos 100. No retiro que vem podemos ser 500. E não são de pessoas cristãs que você vai puxar lá da igreja, não. São pessoas que não conheciam Jesus hoje, que você vai ganhar para Jesus e que vai trazer para o retiro do ano que vem, para a honra e glória do Senhor. Mas pastor Heber, foi Davi dizendo a Mefibosete, pastor Heber, não foi Deus não. Não foi Jesus falando nada aí não. Rei Davi, é homem pecador. Mas vamos lá, será que Deus não faz o mesmo? O que Deus fez com o paralítico do tanque de Betesda de João 5? O que Deus fez com o cego de Jericó de Marcos 10:46? O que o Senhor fez com a filha de Jairo, Talita Cumi? O que o Senhor fez com 5 pães e 2 peixinhos? Multiplicou para 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. O que Deus fez com o leproso de Marcos 1:40? O que Deus fez com o filho da viúva de Naim? Se nós começarmos a caminhar na Bíblia, o que Deus fez lá no deserto, saindo água da rocha, o mar se abrindo. Se nós formos caminhar na Bíblia, é a mesma história. Deus é o mesmo, irmãos. Ele quer nos dar vitória hoje, quer nos dar vitória amanhã e quer continuar nos dando a vitória. Se nós perguntarmos para o Senhor: o que queres de mim, Senhor? Ele quer falar: eu quero agir de bondade para convosco. Eu quero restituir aquilo que perdeu, e eu quero que tu venha sentar comigo na mesa, independente do que você é, independente do que disseram para você. Eu quero que você sente comigo na mesa, e eu vou realizar grandes coisas na sua vida. E aí é onde o diabo vai cair por terra. Que o diabo vai dizer assim: você não serve para nada. E você vai dizer: eu sirvo sim, Satanás, porque a glória do Senhor já me alcançou. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, não querendo jogar balde de água fria em ninguém. Não adianta ficarmos aqui 4 dias sendo cheios do poder de Deus, chorar, ser renovado, e quando chegar quarta-feira à tarde em sua casa não acontecer nada.
Seja sincero, vai adiantar alguma coisa? Não adianta você passar do lado de um drogado e falar assim, misericórdia.